Luciano de atacante é um gol por jogo pelo menos, hein? Mas agora sem zoeira, ele deu 2 assistências ontem jogando no ataque. E nós vamos falar desse depoimento do Crespo e o quanto que o Luciano importa agora pro time do São Paulo. Eu tô vendo muita gente por aí simplificar o empate de ontem, que foi um empate contra o líder Red Bull, na casa dos caras, onde o segundo gol deles teve o lance desviado pelo Alan Franco na sorte, e que se não é por aí, o São Paulo ganha aquele jogo. Tudo bem que o Alan Franco também, o André Silva também foi desviado o segundo gol. Mas o São Paulo ele tinha totais condições de ganhar o jogo, volta com empate com um saborzinho de vitória. E agora o Crespo fazendo pequenos ajustes. Essa máquina vai voar? Eu tô falando pra vocês aqui que a coisa ficou boa pro nosso lado. E em relação ao terceiro zagueiro, o Crespo aqui tá merecendo uma notinha 0, porque não tá dando certo. Infelizmente, vai ter que ter mudança. Chega nesse like, vamos aí, um likeinho brabinho, brabão, e se inscreva aqui no canal também. Faça parte dessa família que só cresce. Vem comigo aí, né não? Vamos lá, São Paulo, é o seguinte, olha só. O Luciano ontem, ele detonou, né, cara? Sinceramente, ele detonou. O Luciano, ele foi o Luciano que o São Paulo tinha quando era Diniz e ele colocava no ataque para ser atacante com o Brenner. O Luciano, ele não só teve uma chance de gol, que ele perdeu com a perna direita, ele cabeceia uma bola que passa perto e ele tinha, se ele consegue um pouquinho mais de time, ele poderia fazer um gol de cabeça. Ele na área é um cara perigosíssimo. Vacilou, é gol do Luciano. Na área. Sempre foi dito isso aqui. Não adianta vir falar, criticou. Critiquei de meia e se pisar na meia vai ser criticado de novo, não tem boi. Não sabe jogar de meia. No ataque é um monstro. Faz gol toda hora. Ontem ele não fez gol. Realmente ele perdeu os 2 gols. Perdeu um gol. Só que ele deu um cruzamento pro André Silva. Tipo assim, faz e me abraça, amigão. Faz e me paga a breja. Que o André Silva entrou contra o lateral do Red Bull lá e deu até dó. Que golaço. Não foi um golaço, mas foi um gol técnico, sabe? Um gol simples, um gol que anda, um gol que vai. Você fala, nossa, era só fazer isso aí? É quando o cara tem a noção do que tá fazendo. O Luciano clamoroso, cruzamento, André Silva, um cabeceio perfeito, o São Paulo faz 1-0. Depois o São Paulo toma 2, né? Toma uma virada de, assim, Ferrarese, uma partida muito abaixo do normal. Sabino contra o Flamengo, uma partida muito abaixo. O Ferrarese contra o Red Bull, uma partida muito abaixo. Sinal de alerta para a dupla de zaga reserva de São Paulo, que foi muito mal nesses 2 primeiros jogos do Crespo. Então foi complicado. O Alan Franco e o Arboleda, 2 maravilhosos, né? Então esses 2 aí tá tranquilo. O Arboleda, então, coitado do Arboleda. O Arboleda ele precisa ganhar o salário dele e do Cedric, né? Porque ele tá jogando pelos 2. O que o Cedric é incompetente em campo na marcação, o Arboleda vai lá e cobre esse cara aí. Então o Arboleda tá jogando por 2, né? Quando ele devia estar mais tranquilo no São Paulo, a idade mais avançada, último contrato renovado, ele é obrigado a jogar pelo Cedric. Então o São Paulo, a gente já fala de lateral direito, mas o Luciano deu 2 assistências. No outro, o Marcos Antônio mete ali o Sidorf, um Modric, foi até o fundo ali, gigante a partida do Marcos Antônio, mas eu falo dele já com volantes. Cruza a bola de esquerda, o Luciano dá uma meia bike ali pra puxar a bola pra área e o André Silva encaçapa de novo. O São Paulo foi guerreiro. Nós não vimos um São Paulo guerreiro assim contra o Vasco, foi nojento. Um São Paulo guerreiro contra o Mirassol, foi nojento. Um São Paulo guerreiro contra o Bahia, foi repugnante. Bahia podia golear de 5-0, tava justo. O Mirassol ganha de 2-0 aqui. O Vasco mete 3, senão o Rio Francisco era 3-0, era goleada. Então o São Paulo não existia mais. São Paulo não existia, com Mirassol, Bahia, Vasco, não tinha mais São Paulo. Aí agora o São Paulo vai com o Flamengo e realmente foi catastrófico. Não tinha Luciano, Ferreirinha, Lucas Moura, Caleri, uma porrada de cara fora, aí deu ruim com o Flamengo. E ainda tomamos um gol antológico do Luiz Araújo. Que não é aquele gol antológico, também podia um 0-0 ali o São Paulo carregar. Porque o São Paulo de Crespo é um time que compete. E aqui eu vou falar de novo. Porque o São Paulo de Crespo é um time que de fato compete. E aí o São Paulo pega o Red Bull agora e joga mais. Tudo bem que tivemos problemas ali. O Crespo, ele opta por trocar os 2 volantes, né? Ele tira Pablo Maia e Alisson, que tem uma pegada de marcação um pouquinho maior. Coloca o Bobadilha e o Marcos Antônio, que jogam mais com a bola nos pés. Mais jogadores do que Marcos Antônio e Alisson, do que Pablo Maia e Alisson com a bola nos pés. O Bobadilha, uma fase assim que deve ser iluminada, deve jogar pra caramba de agora em diante. E o Marcos Antônio, na mesma régua que eu medi ele contra o Flamengo e falei que ele tava sendo um frouxo, que ele não era um jogador que podia se esconder daquela maneira, ele contra o Red Bull, ele foi pra mim um dos melhores em campo, junto com o Arboleda, junto com o Luciano, com o André Silva, com o Bobadilha, ele jogou muito. Marcos Antônio tá 200% de parabéns, jogou pra caramba. Hoje, se você olha pra Pablo Maia e Alisson, que eu sou fã dos 2, tá? Eu quero falar de Pablo Maia e Alisson na qualidade de fã, na cadeira aqui de fã. Eu olho pro Pablo Maia, e eu vejo nele o melhor volante do Brasil, que está sem ritmo, é fato. E olha pro Alisson, um cara que deu a volta por cima, conquistou um título pelo meu time, tá tudo lindo. Amo os 2 caras aí, Pablo Maia e Alisson. Só que hoje, você tem um Alisson irreconhecível, fisicamente, e um Pablo Maia irreconhecível fisicamente. Quando eu olho pro Bobadilha e o Marcos Antônio, o que eu vi ontem foram 2 caras que fizeram a mesma coisa que o Luciano, e o André Silva, e o Arboleda. Falou, opa, peraí.
Não me interessa a diretoria, não me interessa o técnico, me interessa ganhar aqui. É o meu trampo que tá aqui. O Arboleda, ninguém teve que falar, marca aí pelo Cedric, ele falou, marcou. Né? O Alan Franco, ninguém teve que falar, pega o John na nascente aqui. Chegou no meio campo, o John dominou, vai virar, já chega nele. Ninguém teve que falar pro Alan Franco isso aí, ele sabe já. Porque é homem de verdade, é cara que sabe a sua responsa. Então, o que aconteceu ontem com o Luciano André Silva, o Arboleda e o Alan Franco, a gente já espera. São caras rodados. O André Silva, que é um cara com menos identificação com o São Paulo, é um cara que jogava na Europa. O Luciano tá há 5 anos no São Paulo. Alan Franco e Arboleda é uma constante sempre. Do Marcos Antônio e do Bombadilha, eu não esperava nada. Você fala, peraí, pegaram a vaga de Pablo Maia e Alisson e vão tomar conta vão dar conta? 2 moleques de 24 anos aí que nunca jogaram praticamente nada. Os moleques jogaram fino da bola e merecem a titularidade agora contra o Corinthians. Bobadilha no meio campo ali com um pouco mais de vigor, mais chute, né? Ele não conseguiu chutar, chutou uma só, não deu certo, de esquerda, mas ele chuta muito bem. E o Marcos Antônio é um motor. Eu vi gente na live de ontem. Ah, Gilva, o Marcos Antônio jogou aquele jogo que você viu. Olha aí a assistência do segundo gol. Ele que começa a jogada, ele tabela com isso o Dias o jogo inteiro. Tem bola lá atrás que a zaga entrega. O Marcos Antônio que salva no última etapa, o último chute. O cara apareceu no campo inteiro. O cara parecia que tava em vários lugares, como é que chama? Onipresente. Ele tava onipresente ontem. Jogou muito. Corajoso. Toca aqui pro Enzo. Abre ali pra receber, dando condição pro Enzo. Toca aqui pro Cedric. Abre ali pra receber em condição. Pro Oscar. Toca aqui pro Oscar. Recebe ali. Ele foi monstro. Eu adorei. O Oscar, uma partida melhor do que contra o Flamengo, mas ainda longe de ser um cara que justifique o salário que ganha, a pompa que veio. Falta o Oscar. O Oscar eu não vou elogiar aqui não. Gostei que melhorou. O São Paulo como um todo melhorou em relação àquela draga que tava, mas ainda o Oscar tô esperando mais dele. Você precisa, nós precisamos que o Oscar faça pelo menos o que o Luciano fez ontem, né? Porque do Luciano, que recebe burdoada, crítica de tudo que é lado. Foi uma fase, depois que inventaram, né, dar 10 pra ele, fala que o Luciano é meia, aí a carreira do Luciano foi acabando, né? O Crespo chega e fala, não tem essa, o Luciano é atacante, gosto dele na frente ali. Ele é anárquico, tipo assim, ele é um cara que não tem governo, liderança, não tem nada. Ele vai no campo, ele sabe o que ele tem que fazer. Só que isso é um erro gravíssimo. O Luciano, ele não pode ser anárquico, ele não pode não ter comando. É o contrário. O Luciano, ele tem que ter comando, igual o Diniz fazia, que ficava buzinando na orelha dele, se jogavam água no campo e o Diniz na cola dele, xingando. É isso que o Crespo tem que fazer. Pegar o Luciano e falar, você vai ser o meu 10, meu 9, meu 11, o que você quiser. Mas você vai ficar no ataque. Você vai dar assistência e fazer gol. Você não tem que fazer mais nada. Não tem que reclamar com o juiz, dar carrinho, tomar amarelo, bobão. Vai pro ataque. Nem entrevista se você não quiser. Vai pro ataque. Fica lá e vira ídolo. Tá maluco? Atacante excepcional, cara. Então isso é muito bonito de ver. Então o Crespo, ele fez a mudança de colocar uma engrenagem muito nova nesse meio campo, né? Muito nova. O Enzo Dias, ele é um jogador que tá de parabéns, cara. Não é nenhum primor, você fala, nossa, eu vi Serginho, eu vi Júnior, eu vi Leonardo. Não, nem compara. Não dá nem pra comparar, não tem condição nenhuma de comparar, né? Tecnicamente é possível afirmar que o Reinaldo é mais técnico do que o Enzo Dias, tecnicamente. Só que o Enzo Dias, ele tem aquela pegada de um futebol que não entrega nada. O cara raspa a testa no chão lá, cai, dá um carrinho no outro, toma um carrinho aqui, você vai ver ele tá trombando com os caras, ele é um monstro. Não é bom tecnicamente, concordo, ele não mostrou nada tecnicamente, mas um jogador hoje muito importante, muito mesmo. Diferente do Cedric Soares, que tá com o corpinho molenga, né? Tá ridículo, parece um corpinho de manteiga, a manteiga no papel higiênico lá, o cara não consegue andar em campo. Horroroso. São Paulo tem que buscar um lateral direito imediatamente. Tem várias opções no mercado, tá? Eu tava fazendo um levantamento, tem várias opções no mercado. Não tem que ficar focado só em um ou outro. O São Paulo tem condições plenas de contratar e obrigação. Então é obrigação contratar um lateral direito imediatamente. Talvez 2, tá? Porque o Cedric, eu acho que é um erro que o São Paulo tem que assumir e aceitar. Fala, errei. No São Paulo não errou com o Rai Ramos e com o Orejuela? Errei. Pega o cara, fala, tô devolvendo, devolve a mercadoria, fala, não deu certo. Ah, mas tem a multa, acerta aí a rescisão, mande esse cara embora. Ou então, ele pode até ficar lá, mas tem que se adaptar. A bola que ele joga hoje, ele não tem condição de ser reserva do São Paulo. Nenhuma condição de ser reserva do São Paulo. Então o São Paulo tem que trazer talvez 2 laterais direitos. Um titular, realidade, sabe, consagrado, trazer um cara e monstro. E colocar um lateral da base reserva dele, o Cedric tem que ser o terceiro reserva, correr por fora, dar a volta por cima, se virar. Não tem a menor capacidade de pôr a camisa do São Paulo hoje, é impossível. O Arboleda não é de ferro. Vão quebrar o Arboleda. Tô avisando pra vocês. Olha só, deixa eu falar com vocês aqui agora uma parada aqui. Ontem o Ferreirinho entrou no segundo tempo, né? O que pra mim é uma coisa assim inaceitável. Inaceitável. Eu não aceito de coração. E eu adoro o Crespo. Torci pro Crespo, fui pro São Paulo. Falei aqui, de sugestão, o ano inteiro falando de Crespo no São Paulo, né? Vocês estão vendo? Então, assim, eu acho que eu me sinto no direito também de cobrar o Crespo, cara. Você se sente, eu me sinto. Nós somos São Paulinos, a gente vive por esse time aqui, vamos cobrar. O Crespo, ele tem que pôr o Ferreirinha. E o Crespo deve saber disso. Esse terceiro zagueiro tá errado.
Tem coisa ali que tá errada. Já o Ferreirinha, ele não tem condição, eu acho, de jogo de 90 minutos. O São Paulo, ele não conta a realidade pra gente. O Ferreirinha até se recuperou, mas ele tem condição pra 90 minutos? Ele se recuperou 100%? Eu acredito que não. Uma vez que ele não esteja recuperado, o Crespo fica cozinhando ali, colocando ele no banco e ele entrando 15 minutos, 20 minutos pra jogar como tem sido corriqueiro. E o Crespo, ele deveria falar mais sobre isso. Ele não quer falar de departamento médico, né? O que eu acho que ele tá no direito dele. É tipo assim, se ele tiver que falar do Lucas Moura, e ele falou, o Lucas tá pronto pra jogar contra o Corinthians. Como disseram, que ele estaria pronto contra o Vasco. Lembra disso? Mas vai poupar por causa do Mundial e tal. Então o Lucas pode, mas vamos segurar depois do Mundial ele fica mais um tempão recuperando. Já é o terceiro jogo que ele não deve ir. Já fora do Lucas. Então se o Crespo chega e se expõe e fala, não, vou pôr o Lucas contra o Corinthians e não coloca, a buzinada, o buzinaço vem na orelha dele. Então a diretoria do São Paulo tinha que se pronunciar. O Belmonte, desaparecido. O Muricy Ramalho, desaparecido. O Rui Costa, desaparecido. O Júlio Casares, aparecido demais. Fica fazendo postagem no Instagram, fazendo campanha política. E com o comentário fechado não responde a torcida. Não vou em programa nenhum mais, nós não temos nenhuma resposta. O Crespo, ao invés de mandar em tudo e se ferrar com tudo sozinho, ele fez certinho. Falou, converse com o médico. Ah, mas não dá pra conversar. Conversa aí, se vira, eu sou técnico. Quer conversar do jogo, do campo? É comigo. Quer conversar de contratação, diretoria? Quer conversar com o departamento médico? Médico. Cada um na sua. E o Crespo tá certinho, meu amigo. Nós não temos a informação. A informação que eu tenho de hoje, quer saber qual que é do Lucas Moura? É que o Lucas Moura não vai jogar contra o Corinthians e não joga os próximos 2 jogos também. É quase um mês fora. Tá bom ou não? É quase mais... Não é um mês, é 2 semanas fora agora, tá? No mínimo, mais 2 semanas fora, perde mais 3 jogos, e isso em avaliação. Não é que depois de 3 jogos ele tá pronto. É uma avaliação constante e gradativa, analisando o dia a dia se o Lucas pode jogar. Essa é a informação de hoje, quinta-feira, depois do jogo contra o Red Bull. O Lucas que iria jogar contra o Corinthians, estava sendo poupado contra o Red Bull, estava ali no campo, na arquibancada, no vidro lá, com o Caleri assistindo o jogo. Agora ele não pode jogar contra o Corinthians. Informação de hoje. Então, fica o bicho pegando. Cadê a verdade sobre Ferreirinha e Lucas? Esse departamento médico é capaz? Ele pode ser o nosso departamento médico? Eu também não sei. Era bom esses caras virem a público e falar realmente o que tá acontecendo com o Lucas Moura. Dá o diagnóstico. Se falar pra gente assim, ó, o Rian Francisco não vai jogar o resto do ano. Paciência. Não aconteceu a mesma coisa com o Galopo, o Igor Vinícius, Caleri. O cara vem e fala, não joga mais esse ano. Você fala, tá bom, é paciência. Agora, fica nesse chove não molha, cozinhando o galo aqui em cima da gente aqui, não sabe informação de ninguém. E o Lucas toda hora, a gente esperando ver um videozinho do treino, mostra que ele treina. E aí o cara tá escanteado, esquecido, você não tem a verdade. Por que o São Paulo tá escondendo às 7 chaves uma informação tão ridícula dessa? Chega pra torcida e fala, não sabemos, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a um mês, tá bom, é uma satisfação. Chega e fala, não volta mais, tá bom, é uma satisfação. Ou então, ó, voltou, pronto, é uma satisfação. Qual que é a vergonha de falar, o cara não aguenta de dor no joelho? Qual que é a vergonha pro São Paulo? Qual que é a vergonha pro Lucas Moura? Não tem nenhuma. É inacreditável ter esse tipo de situação. Bom, eu quero falar também do Tapia, mas antes eu quero dar os parabéns pro André Silva, né, meu? Falei do André Silva contra o Flamengo, eu falei, ele não teve culpa de nada. Não é um atacante, pra mim era Rian Francisco, falei pra vocês sempre. Pra mim o atacante do São Paulo chama Rian Francisco titular, mostra mais que o André Silva. E eu ainda acho isso. Agora, o Rian machucou, tem que ser o André Silva. Aí, contra o Flamengo, falei sempre aqui. Falei, o André Silva, a bola não chegou. Aquilo é tática, aquilo não tem jeito. Aquilo ali foi um catado, um Deus nos acuda e deu certo ali com o São Paulo. Deu certo, deu errado, mas pro André Silva a bola não tinha culpa, a bola não chegou. Ontem a bola chega. E ele, em raras bolas que chegaram pra ele, ele fez os gols. Então, assim, nota 10, moleque. Nota 10. Continue assim, importantíssimo. A tua volta por cima hoje é a volta por cima do São Paulo. Então, importantíssimo você e o Luciano. Meu, vocês têm que ter assim, vocês têm que comprar um videogame, a esposa de um e do outro tem que ser amigas, vocês têm que ir pro shopping juntos, vocês têm que ser agora irmãos de sangue e alma e ficarem juntos. Chegar no São Paulo no ataque ali, vocês têm que detonar. Tá de parabéns os dois estão de parabéns, tá maravilhoso. Ó, o Tapia, ele tá finalizando a regularização documental pro São Paulo, e aí ele sendo um inscrito, o que eu tô sabendo é que ele chega pra jogar já. Então é possível que ele seja inscrito e já comece jogando, não titular, mas comece jogando já nos próximos jogos do São Paulo, se não no Corinthians, no próximo, no outro que vai ter. Então é só parte de regularização documental, mas ele já treina e os treinos dele, pelo que eu fiquei sabendo, não tem restrição nenhuma, já está adaptado, ele não estava machucado, ele estava pronto. O cara muito forte fisicamente, o São Paulo vai colocar ele pra jogar muito em breve. Beleza? Ah, só uma informação bônus aqui, que também que eu lembrei agora, nem anotei. A torcida independente, na figura do Baby lá, eles pediram uma reunião com Muricy Ramalho, Hernan Crespo e jogadores. Eles estão dispostos a continuar o trabalho de apoiar o São Paulo incondicionalmente, não vaiar jogadores, mas eles querem, tipo assim, um olho no olho pra ouvir dos caras
o comprometimento que esses caras estão lá dentro. Tipo assim, o Muricy Ramalho fala, pô, tá tudo igual, nós vamos lutar pela vida. O Crespo, obviamente, vai falar a mesma coisa e os jogadores também. É uma reunião mais pro forma, né? Mais assim, uma formalidade pra mostrar que a torcida está junta, organizada, com o elenco, com o time e que nós vamos nos abraçar e tirar o São Paulo dessa situação de não cair pra segunda divisão. É mais ou menos isso. Eles pediram essa reunião pra sexta-feira e ela deve acontecer dentro do São Paulo, como sempre, pacificamente. São Paulo vai abrir o portão, vai entrar meia dúzia lá com o Baby, totalmente normal, corriqueiro, cotidiano, pega nada, não é nada a ver com o esporte, é lá que os caras pegaram o Pablo no pescoço, uma coisa horrorosa até. Eu não gosto do Pablo não, mas também já é mancada, pegar o cara no pescoço. Aí não, né? Vamos sem futebol, né? Vida, entretenimento, delícia. Assim também não. Mas aí eu acho que é importante também a Independente lá com o time do São Paulo. Gostei da ideia. Vamos juntos sim pelo São Paulo, porque o momento é crítico no Brasileirão, mas nós podemos ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil e nada. Nem ninguém vai me tirar isso da cabeça. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, fica nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!